Hoje no programa Ucrânia Hoje. Putin está expandindo os aeródromos para atacar ainda mais a Ucrânia, mas continua perdendo suas fábricas. Os militares ucranianos começaram a expulsar os russos de seu território, enquanto os soldados russos começaram a fugir da linha de frente. Observa-se um grande número de deserções entre os russos. Putin está indo para Budapeste, mas continua desenvolvendo sua rede de agentes na Europa. Será que ele será enviado para a Haia? A ameaça nuclear para o mundo. O que a Rússia está planejando? Sobre isso e mais no programa Ucrânia Hoje. Olá, nós somos da Ucrânia. Meu nome é Karina Klischl. Inscreva-se, deixe seu like e vamos nessa. Os bombardeios contra a Ucrânia podem se tornar ainda mais intensos e massivos. A Rússia está expandindo a base aérea em Bielsk 2. Esse é um centro de aviação estratégica para ataques contra a Ucrânia e, no futuro, também contra a Europa. Segundo a inteligência ucraniana, na parte norte da base está sendo feito o derramamento de concreto e a preparação de 12 novos estacionamentos para aviões. A construção ativa indica que a Rússia está se preparando para novas ondas de ataques. Mas os ataques contra a Ucrânia não ficam sem resposta. Na noite passada, drones atacaram com sucesso a subestação russa Veshcheima, na região de Ulyanovsk. Um clarão muito intenso e repentino que iluminou tudo ao redor por um breve momento, deixando uma impressão vívida e duradoura na escuridão. Após esse ataque, parte do sistema de energia ficou fora de operação. Também foi atingida a fábrica Avangardia na região russa da Bashortostão. É justamente lá que os russos fabricam explosivos para munições. Antes, já havia informações sobre danos a uma subestação elétrica também na região de Volgogrado. E esse é apenas um exemplo de resposta espelhada às tentativas da Rússia de mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio. Mais detalhes sobre os esforços para acabar com a guerra russa na reportagem. Drones ucranianos estão derrubando um grande ataque. Engels e Saratov foram atingidos em um ataque que ocorreu em 2 ocasiões. Devido ao ataque de UAV, o aeroporto da cidade foi fechado. Os moradores da região de Volgogrado também não conseguiram dormir naquela noite. Lá, na base eletrônica de Balashov, houve explosões. Muitos bairros da região ficaram sem eletricidade. O mais importante para os militares do país não vai funcionar o ar. Se os parceiros ajudarem com financiamento, até 2026 a Ucrânia vai produzir 20 milhões de drones. Atualmente, as forças de defesa ucranianas estão usando a chamada tática dos inimigos. De acordo com o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Sesky, a altura da chamada zona de abate chega a 10 quilômetros. Isso é realmente o uso em massa de drones FPV, o que permite às forças de defesa ucranianas destruir os inimigos tanto em força móvel quanto em equipamentos. O presidente dos Estados Unidos apelou ao ditador russo para parar os inimigos e os russos. Assim, Trump disse sobre as forças armadas com quem planeja conversar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr, break time igual a 0,5 S. Zelensky. Zelensky. Sherbaki, Mali, Sherbaki, Stepov. E, consequentemente, o reconhecimento das Forças Armadas da Ucrânia na área de Dobropilia. 7 pessoas saciadas saíram na área de Pokrovskaya. As tropas ucranianas avançaram em um setor bem-sucedido. Na sequência, na Ucrânia, eles emergiram numa área de sucesso. São leis para a Rússia. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, criticou duramente o Kremlin por seu histórico de progresso implacável na resolução devastada pela guerra. E os parceiros ucranianos na OTAN desenvolveram novos casos de defesa para o nosso país e agora estão realizando seus testes finais. Isto é sobre pressão política policial.
A pressão policial significa que a Ucrânia usa forças armadas, tomahawks, estruturas americanas com alcance de 450 quilômetros. Mas o que é mencionado aqui é a quantidade deles, 3.300. Essa quantidade, na verdade, destruirá a logística do exército russo no território da Federação Russa e permitirá que as forças armadas da Ucrânia neutralizem os complexos militar-industriais russos dentro da zona de alcance. Se os mísseis Tomahawk forem entregues a Kiev, eles serão operados por pessoal militar americano. Os ucranianos nem sequer vão treinar, se lembrarmos dos acordos com os principais financiadores globais. Não se trata apenas da transferência automática dos mísseis Tomahawk, mas também do compartilhamento de dados de inteligência. Ou seja, as instruções de lançamento serão fornecidas pelos parceiros americanos. O mais importante é que, em situações militares, os operadores dos mísseis Tomahawk estarão nos Estados Unidos. Anteriormente, a Federação Russa usou a retórica de que a transferência dos Tomahawks automaticamente tornaria os Estados Unidos parte participante da guerra. Por isso, os Estados Unidos decidiram que essa retórica da Federação Russa não é considerada um argumento sério. Houve um caso na Polônia que foi considerado uma provocação. Durante experimentos em que os Países Baixos participaram, foram detectados lançamentos de licenças da Bielorrússia. Além disso, drones apareceram na base, causando interrupções nas comunicações. Não foi possível determinar sua origem nem quem os operava. Após o aparecimento dos drones não identificados, as operações foram interrompidas. Depois, os sistemas militares eletrônicos pararam novamente vindos da Holanda, o que aumentou ainda mais, tornando essa cooperação uma conclusão lógica. O Kremlin não desistiu da ideia de pressionar os Estados Unidos para que se abstenham de fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia. É o que relata um analista do Instituto para o Estudo da Guerra. Em particular, foi destacado que a Rússia pretende se afastar da Ucrânia e da Europa, assim como se distanciar da influência da OTAN. Enquanto isso, a luta continua na linha de frente, apesar dos apelos de Trump para que parem. Putin continua avançando. Atualmente, os russos têm como objetivo conquistar toda a região de Donetsk, e é justamente lá que os ataques acontecem com mais frequência. Mas os defensores ucranianos continuam lutando e até expulsando os ocupantes. E não para por aí. Até mesmo os cães ucranianos que ficaram nas áreas próximas à linha de frente estão trabalhando contra os russos. Um cachorrinho ferido percebeu um drone russo que estava esperando em uma emboscada. Para atacar o equipamento militar ucraniano, Pazik decidiu ir direto ao drone e gritar diretamente com ele. Em um drone russo. Unidades de assalto ucranianas avançaram mais de 1,5 km em algumas áreas da direção Pokrovsk. Isto é relatado pelo Estado-Maior. No total, desde o início da operação de Dobropelia, já foram liberados pelo menos 182 km² de território ucraniano. Análise da situação na linha de frente na reportagem. Mais de 100 drones ucranianos foram abatidos durante a noite de 13 de outubro na Crimeia temporariamente ocupada. Não há informações sobre aqueles que não foram abatidos, mas podemos supor que alguns conseguiram atingir seus alvos. Mesmo depois de 2 dias, eles não conseguiram perder Feodosia, que pode ser vista a 10 km de distância. Um deputado do transporte judicial com o tribunal contou que o incidente na Crimeia ocorreu em 1 quilômetro temporário. A definição das regras para os passageiros foi considerada determinada de forma específica. Isso parece uma punição, já que eles ainda não conseguiram proteger a península dos drones. Assim, os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, continuam conversando em casa sobre o envio de Tomahawks para a Ucrânia. O Financial Times já disse que, bem, porque só temos de 20 a 50 Tomahawks, mas é exatamente esse o caso. Por isso, não dizem que não haverá, mas que haverá apenas alguns. Em outras palavras, isso é considerado como algo que já foi decidido de certa forma. Tomahawk significa uma violação na Rússia. O primeiro alvo que me veio à mente é a Uralvagonzavod, fabricante de tanques russa. Talvez sejam outros alvos militares em território russo, que ficam a uma grande distância da Ucrânia e que agora não conseguimos alcançar por esse caminho.
o Kremlin autorizou oficialmente a convocação de reservistas na região para operações militares. O documento vai abrir a possibilidade de usar a reserva de mobilização de 5 milhões de pessoas em outras regiões da Rússia. A Turquia se mostra confiante. Nós não vemos essa confiança que a Turquia tem em nossa parceira europeia. Mas, novamente, os parceiros europeus precisam entender que a Rússia está se preparando passo a passo para uma guerra com a Europa. Isso precisa ser compreendido e precisa ser constantemente discutido nos países europeus. E eu acredito que a decisão sobre os reservistas é mais uma coisa que mostra que a Rússia se preparou especialmente para esta guerra. Por isso, como gosto de citar o jornalista militar israelense Sergei Alexander, a Rússia continua mantendo muito equipamento militar que não vemos nas batalhas da Rússia contra a Ucrânia. A questão é, se um país está em guerra e continua acumulando equipamento militar, e esse equipamento militar não está presente onde é mais necessário, nesta guerra em que o país está envolvido, isso significa que esse equipamento está sendo estocado por outros motivos. Há uma questão para... Quais razões? Naquela época, a resposta era simplesmente guerra com a Europa. Imprensa americana. Responde que China aumentou, você não quer que a ideia dê certo. Ou seja, a China não quer que a Ucrânia perca, mas também não quer que a Rússia perca. Isso vai ajudar a Rússia, para que a Rússia não acabe perdendo. Mas se a China perceber que a Rússia perdeu alguns avanços que podem ser mantidos até o fim da guerra, a China vai parar de ajudar, porque, repito, ela também não quer que a Rússia perca. A Rússia pode perder países aliados alto mais do que a Europa imagina, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. Informações semelhantes de que o Kremlin poderia atacar países da União Europeia a qualquer momento foram compartilhadas pelo chefe da inteligência alemã. Aqui, sem ilusões, a Europa precisa entender, como disse um deputado britânico durante a decisão de Rishi Sunak, que, assim como no vídeo, se alguém pensava que a guerra era apenas algo distante, não, a guerra é a realidade em que vivemos. Os defensores ucranianos do 1º Corpo Azov da Guarda Nacional perderam uma batalha que envolveu 16 unidades de literatura militar. Durante o combate, os ucranianos destruíram 9 veículos blindados, 4 transportes de pessoal do exército, 3 tanques e 3 motocicletas. Os combates resultaram na morte de 78 soldados do exército de ocupação. Devido ao fato de que os militares ucranianos conseguiram expulsar os russos dos territórios ocupados, começou um pânico entre os russos. No sul da Ucrânia, começou uma onda de deserção em massa entre os soldados russos. Os russos estão fugindo das posições e seus comandantes começaram a espancá-los brutalmente por tentativas de fuga, instauraram inspeções rigorosas e até execuções. Por isso, os soldados russos começaram a usar armas em massa contra os próprios companheiros. No total, pelo menos 50 mil soldados russos desertaram do exército desde o início da invasão em grande escala. Isso ficou conhecido graças ao vazamento de documentos do chamado Ministério da Defesa da Rússia. Me atrevo a supor que os números reais são muito maiores. Porque os crimes de guerra cometidos pelos invasores não são apenas contra civis ucranianos, mas também contra seus próprios cidadãos, até mesmo aqueles que propagam de bom grado a agressão russa. Aqui estão os detalhes. De forma específica, o comando estrangeiro veio até mim para me pressionar, para que eu não saísse da posição de combate. Esse comandante reconhecido admitiu isso, depois que a ordem não permitiu que ele deixasse a posição com vida. Ele ficou com outro soldado, que recebeu a mesma ordem. O mais importante era simplesmente sobreviver. Eu teria sido morto se tivesse ido para Sochi pela primeira vez. Eles me mataram, e me mataram de forma muito suja, com tanques e bastões. Eles me mataram. Eu servi em Peti. E de Peti fui enviado para uma missão militar em Kovi. O que aconteceu com esse soldado ainda não se sabe, mas o vídeo dos canais foi postado como uma mensagem de resposta ao sonho. As crianças ficaram muito abaladas, porque teria sido muito difícil perdê-las vivas. Aqui está a esposa do soldado russo Ivan, que inicialmente era chamada de Sotimen. Ele decidiu não ir para a missão, depois de ter sido evacuado da linha de frente por 2 dias. Depois disso, ele foi impedido de ir para as tropas, para que eles não perdessem suas posições. Ivan esperava que muitas pessoas não conseguissem seguir as ordens e obedecê-las.
Nunca se pode ir além. Hoje eu reuni de 4 a 6 pessoas, mas só 3 voltaram. E agora eles estão sentados e gritando. Eles dizem que estão com medo, que não conseguem ir, que não querem morrer e assim por diante. Eles não conseguem atravessar essa área aberta. Eu só estou sentado aqui sozinho, digo, eu simplesmente não quero deixar. Ming. No final, Ivan foi perdido. E com os Sukniks, seus números no exército russo só aumentam, já que eles são usados como carne de canhão. E muitos eleitores escolhem a liberdade, mesmo que isso signifique estar em movimento. Quer dizer que eu sou sabotador por profissão? Essa é minha especialidade. Só restamos 6 de nós. Tínhamos 70 e agora temos 6. Há uma estrada da vida aqui, de Bakhmut a Chaziviar. É tão difícil passar por isso. Você está sendo conduzido pela corrupção. Não há rua. Vanga. Assim. Você entende quem você está segurando? Até os próprios soldados russos dizem que a razão para tantas perdas, pessoalmente, é profundamente injusta. Eles, de fato, recrutam pessoas que não valem nada. Milhões são guardados para o seu treinamento. Eles chegam imediatamente e são enviados para o açougue. Existe outra opção: se render. Mas o comando russo fez tentativas bastante duras para impedir que eles se rendessem. Por exemplo, eles espalham boatos sobre o cativeiro ucraniano. Eles arrancar seus dentes, cortar a língua. Eu também tinha medo de me render, porque arrancar os dentes é raro, claro, mas cortar a língua é para sempre. Quando me rendi, disse que eles não iam cortar minha língua. Eles disseram, que língua? Do que você está falando, foi o que disseram. É só o que eles dizem. Onde você está? Se renda. Vai ficar tudo bem. Eles me deitaram. Nós ficamos. Eles cuidaram bem de mim. Por isso, do ponto de vista deles, só há uma definição, que os definidos são definidos para deixar seus serviços. De acordo com documentos oficiais do Departamento de Estradas da Rússia, desde o início da chamada Operação Militar Especial, cerca de 50 mil pessoas permaneceram no exército russo. Mas mesmo se você olhar apenas os documentos, dá para ver uma tendência de queda. Nos últimos meses, o número de deserções aumentou. Por exemplo, em Grozny agora 17% mais deserções do que anos atrás. E é muito injusto que a situação para o exército de Putin piore. Recentemente, Trump contou que teve uma conversa muito produtiva com Putin e já anunciou um encontro em Budapeste. Além disso, autoridades dos Estados Unidos e da Rússia vão se encontrar já na próxima semana, antes das negociações, para discutir os detalhes. Daqui a cerca de 3 semanas, os líderes dos países também vão se reunir. A reviravolta repentina dos Estados Unidos em direção ao Kremlin deixou a Europa confusa, e o tema do diálogo está ainda mais nebuloso do que antes do encontro no Alasca. Enquanto isso, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Hungria declarou que seu país garantirá a Putin uma chegada e partida sem obstáculos para realizar negociações com Trump. E prometeu não prender Putin a pedido de Haia. No Kremlin, por enquanto, admitem que ainda não entendem qual pode ser o possível trajeto de Putin. Mas, como destaca o porta-voz de Putin, Peskov, os planos já estão sendo elaborados. E, segundo especialistas, é mais provável que seja de avião. Putin será escoltado tanto por caças russos quanto turcos, para garantir sua proteção contra drones e mísseis. Então é assim que Putin não tem medo de ninguém. Porque exatamente Budapeste é um mistério. Um jornalista da publicação A Vosto perguntou ao porta-voz da Casa Branca quem escolheu Budapeste para o encontro. Ao que a porta-voz respondeu, sua mãe. 1 minuto depois, o assistente do presidente dos Estados Unidos repetiu a mesma frase para ter certeza de que todos ouviram. A comunicação na Casa Branca, claro, está no topo. E o que vocês acham? Como será o encontro? Será que há chance de chegarem a um acordo? Enquanto isso, a Rússia está espionando a OTAN debaixo d'água. O submarino de Putin ficou tranquilamente perto da costa da França.
mas ele teve que subir à superfície. Ele quebrou, como costuma acontecer com a tecnologia russa. O que aconteceu depois? Você vai ver isso na reportagem. Uma embarcação russa detectou outra embarcação russa no Mar Báltico. O ministro relatou isso na rede social X. De acordo com a agência, a embarcação entrou no Mar Báltico pelo Grande Canal Branco e depois seguiu pelo Estreito de Kattegat entre Smitite e Donbas. Universidades e militares monitoraram a embarcação. Os russos causaram essa situação com nada mais do que uma missão de rotina. De acordo com a classificação da OTAN, o submarino Novorossiysk é do tipo que em vários momentos indignou os russos no mundo todo quando emergiu inesperadamente de Kiev. De acordo. Com muitas características, este é o melhor submarino não só da flota russa, mas também do mundo. Seu motor opera de forma mais silenciosa do que o som do mar. Claro, sua presença pode permanecer indetectável nos radares da OTAN. O submarino também é tão bem projetado que, no momento certo, é claro, costuma ser associado ao movimento azul. Eu acredito que enfrentar este submarino será um grande desafio para qualquer potencial adversário. Então, há 10 anos, a propaganda russa falava sobre o principal navio da Rússia, um projeto de submarino modernizado. O Novorossiysk perto desse submarino foi construído especificamente para a frota azul russa. A mídia entusiasticamente acreditava que o arco-íris poderia destruir todo um grupo de navios militares. Mas agora, em 2025, parece que essa máquina ainda está preservada. De acordo com a Vesha GPU, devido a falhas no sistema de combustível do Novorossiysk, na área militar do Mediterrâneo, o combustível vaza diretamente para o porão. Não temos peças de reposição nem especialistas qualificados, e o navio não pode ser mantido com esses problemas. Esse incidente sério vai levar a outros problemas. A compra de combustível no porão é um desafio operacional. O porta-voz da investigação diz que os tripulantes ainda não conseguem de jeito nenhum pagar pelo combustível no verão. Para resolver o problema, como eles dizem, ainda não conseguem de jeito nenhum. Eles precisam pagar por essa água, pela mistura de diesel na saída. Bem, em princípio, sim, claro. Se isso começa com as tripulações e, sem dúvida, as tripulações anti-submarino acompanham as escolhas, o Mediterrâneo. Marítima, relacionada com o mar, que pertence concierne a El. Agora, centenas de especialistas internacionais estão monitorando para garantir que os russos não provoquem uma catástrofe ambiental. O Departamento de Defesa russo afirma que não há falta de energia, tudo está conforme o planejado. Moiko, Pare, Beelzebub, Vem Aqui, Deba, Mabion. Ao mesmo tempo, eles se esquecerão de dizer exatamente o que o assentamento estava fazendo no mar Mediterrâneo, se o último descanso do submarino foi em outubro passado. Ele tem os calibres Novorossiysk que o exército russo está perdendo para esses submarinos? E o mais importante, o time nem treina. Você tem alguma impressão da vida do time? Diesel. As exigências são cada vez maiores, considerando que o submarino está literalmente lotado de vários motores diesel eletrônicos. E a qualquer momento, uma faísca pode causar um incêndio, resultando na perda do submarino e de sua tripulação. Para mim, hoje a questão mais importante é: o que a Federação Russa deve priorizar? Isso tem um objetivo nacional? Do meu ponto de vista, lembrando um caso assim, era necessário salvar a maioria da tripulação, tirar a luz do submarino, deixando apenas aqueles que poderiam lutar pela sobrevivência. E lutar pela sobrevivência, em particular, significa: se todos os diferentes compartimentos forem completamente fechados para garantir que nada seja preservado completamente.
completamente, 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 e com o apoio de aviadores independentes da OTAN, decide-se pelo porto de Kronstadt, onde, acredita-se, será um vídeo da parede em 21 de outubro. De acordo com artigos de fontes públicas próximas ao SMS, 10 incidentes ocorreram com o aviador durante suas operações militares. Se Novorossiysk conseguir chegar à base, os coelhos ficarão felizes e eles vão se destacar dos outros. Parar onde estão agora. Parece que essa exigência foi feita à parte ucraniana por Donald Trump. Desta vez, ele recebeu Volodymyr Zelensky com elogios ao seu terno estiloso. Presidente Nuke, o senhor acha que é possível enviar o acampamento para o etnógrafo? Durante a coletiva de imprensa que antecedeu a principal parte fechada das negociações entre os líderes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Trump se desfez em elogios a Zelensky. Muito obrigado a todos. É uma honra estar com um líder tão forte, um homem que passou por muita coisa, um homem que conheci muito bem e com quem temos cooperado muito bem. Ontem tivemos uma grande ligação com o presidente Putin, como vocês sabem, e vamos falar sobre isso. Naturalmente, não passou despercebida a discussão sobre o encontro anunciado na véspera entre Trump e Putin em Budapeste. Segundo o presidente dos Estados Unidos, a reunião provavelmente acontecerá em formato bilateral. A presença de Volodymyr Zelensky é pouco provável. E, por fim, sobre a ameaça nuclear por parte da Rússia e seus aliados. Para obter uma compreensão completa e aprofundada de todos os aspectos e pormenores relevantes, convidamos você a conferir a reportagem detalhada que preparamos, onde cada elemento é cuidadosamente explorado e apresentado. Mas eles estão no final. Tudo o que resta é a chamada tecnologia de transformação. E isso, provavelmente, será decidido. No futuro também. A ala ocidental será designada para proteger as soberanias contra possíveis ataques nucleares, biológicos e químicos. Ela ficará localizada na terceira ala do novo complexo residencial. Isso limita a possibilidade de lançamento de armas nucleares em tiros de recepção na sociedade de Kiev. Além disso, no mês passado, a Noruega realizou vários testes bem-sucedidos, inclusive de armas militares estratégicas. Todos esses sinais mostram que a Noruega considera o caminho de escalada das tensões entre as duas Coreias e a possibilidade de mudar o teatro das operações militares para as fronteiras. As relações entre a Noruega e a Coreia do Sul permaneceram tensas e instáveis desde o fim da Guerra da Coreia, que terminou com um armistício, mas não com a paz. Formalmente, os dois países ainda estão em guerra. Embora haja tentativas periódicas de manter o diálogo, não há acusações negativas. As principais preocupações continuam sendo o programa nuclear da Noruega e a manutenção da segurança que ocorre na União Sul-Coreana e nos Estados Unidos. Sul-Coreana. A Coreia do Sul entende muito bem as possíveis e graves consequências que podem vir a acontecer. O programa nuclear da Coreia do Norte é, de fato, a principal e mais significativa ameaça à própria existência e segurança da Coreia do Sul. Além disso, vários artigos e análises provenientes da Noruega destacam a liderança popular e a administração eficaz da União Sul-Coreana. Em abril de 2025, soldados norte-coreanos violaram a fronteira sul-coreana. Naquele momento, foram disparados tiros de advertência. Declarações da liderança militar e política da Coreia do Norte indicam que estão preparados para usar armas convencionais e nucleares em ataques preventivos contra o território sul-coreano.
A Coreia do Sul está preparada para qualquer ameaça, demonstrando sistemas de armas. A Coreia do Sul é parceira estratégica dos Estados Unidos, assim como outros parceiros da OTAN. Os Estados Unidos já declararam que, em caso de possíveis escaladas militares da Coreia do Norte, apoiarão a Coreia do Sul com assistência militar, seja com armas convencionais ou, se necessário, com o uso do arsenal militar dos Estados Unidos. Isso, basicamente, serve para dissuadir a Coreia do Norte de iniciar uma escalada militar total na Península Coreana. Mas, ao mesmo tempo, não se pode esquecer que a Federação Russa está usando a Coreia do Norte como uma forma de desviar a atenção dos Estados Unidos dos acontecimentos que estão ocorrendo na Ucrânia e no continente europeu. O novo presidente da Coreia do Sul afirmou que queria fortalecer as relações com Pyongyang, mas seu apelo ao diálogo foi recebido com indiferença. Lee Jae-myung acredita que Donald Trump pode ser o único que pode se tornar, mesmo sem estar preparado, um parceiro para a Coreia do Norte. Esta é uma guerra de ideologias, e qualquer tentativa de Seul de buscar cooperação por meio de vias diplomáticas será recebida, na melhor das hipóteses, com incompreensão e rejeição pela liderança política da Coreia do Norte. É importante notar que a capacidade de manter o equilíbrio entre os dois sistemas tem sido a principal razão da sobrevivência do regime comunista norte-coreano nos últimos anos. A Coreia do Norte está desenvolvendo ativamente seus programas nucleares e tecnologias relacionadas, demonstrando força militar em resposta às sanções internacionais e à pressão política. É tudo por hoje. Obrigado por assistir. Força aos defensores ucranianos. Glória à Ucrânia. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe. E até mais. Toda voz importa. Junte-se à nossa comunidade, apoie o jornalismo independente e ajude-nos a trazer a verdade da Ucrânia. Torne-se um membro da Ucrânia hoje. Junte-se a nós agora.